Fala galera, bem-vindos aí novamente ao Flotantes.com. Estamos de volta, gente. Pois é, ficamos num recesso aí de que 3, 4 semanas, aconteceu vários problemas, tanto comigo quanto com o Gustavo. E finalmente, ufa, agora conseguimos dar um jeito em várias coisas, tanto os problemas profissionais quanto pessoais, e retomamos agora de vez com os tutoriais aqui na Flotantes. É uma coisa que eu fiquei gostei muito, eu fiquei bem não sei, não tenho nem as palavras para falar disso. É porque eu achei que quando nós, nesse meio termo, nesse meio tempo que nós paramos de postar tutoriais, eu achei que o pessoal nem ia se ligar. Mas não, pelo contrário, muitas pessoas entraram em contato comigo, pelo menos, falando, perguntando os tutoriais, quando é ter os próximos, quando é ter os cursos, pedindo tutoriais. Ou seja, nós ficamos 4 semanas, 3, 4 semanas sem postar tutoriais e a galera ficou em cima, tal. Ou seja, eu quero agradecer a vocês porque isso significa que vocês têm acompanhado o projeto da OnFlow e, e é isso. Sou muito grato a vocês, então. Obrigado a todo mundo que entrou em contato, ficou preocupado. Estamos de volta e não vamos parar. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui então no nosso querido Blender e vamos dar continuidade à nossa série Cartoon. Da outra vez nós modelamos um carrinho e hoje nós vamos estar modelando um rosto em Cartoon, tá? Então vamos lá. Eu vou modelar nesse cubinho mesmo que nós temos. Eu só vou deletar estes meus dois objetos que são lâmpada e câmera. Não são necessários agora aqui. E nesse cubinho mesmo nós vamos estar fazendo esse projetinho. Primeira coisa, vou subir ele aqui e nós vamos trabalhar nele o seguinte. Vamos lá, modo de edição. E eu vou fazer um corte nele. Eu vou ativar aqui o Screencast. Se algum menu que eu for acessar ficar piscando, eu desativo ele, porque aqui no meu computador, infelizmente, ele fica piscando. Vamos lá, eu vou fazer um corte aqui nessa região, tá? Região horizontal do cubo. Vou colocar aqui no meio mesmo. E vamos lá, vamos começar o nosso processo. Vou vir aqui no modo Object. Vamos lá. Eu vou adicionar agora um modificador Subdivision Surface, que é o nosso queridinho Subsurf, tá? Adicionei ele, vou entrar aqui no modo de edição. Minto, perdão. Adicionei ele e vou logo em seguida aplicar, ok? Adicionei o Subsurf e apliquei. Agora sim, no modo de edição, na visão frontal aqui, gente, olha só. Esse vértice aqui da frente, obviamente, né? Visão frontal, eu vou subir ele aqui, tá? Ele estava aqui, eu vou subir ele mais ou menos até aqui. E novamente vou adicionar o Subdivision Surface. Vou entrar no modo de edição novamente, tá? Tecla Tab. E aqui no Subdivision Surface, gente, eu vou ativar essa opçãozinha, que é, ou seja, a minha visão aqui da malha vai ser exatamente de acordo com como o objeto está deformado, olha lá. Então vou deixar marcado aqui e vou colocar no modo de seleção de faces nesse momento, que está aqui embaixo aqui, ou Ctrl Tab e você seleciona faces. Vou selecionar essas duas aqui, clico aqui, Shift clico também e vou dar uma extrusão, tecla E. E não, minto. Vou fazer melhor. Melhor não, vou fazer de uma forma diferente. Você pode fazer assim, nesse caso, você pode fazer uma extrusão, cancelar o movimento e diminuir aqui com S para fazer isso aqui. Só que eu vou fazer da seguinte forma. Ao invés de fazer com uma extrusão, eu vou fazer com Set Face, que é uma ferramenta que é recente no Blender. Talvez tenha algumas pessoas que não conheçam ela ainda. Então a extrusão, eu deveria fazer uma extrusão, cancelar o movimento e depois diminuir, correto? Em Set Face ele facilita muito isso. Vou pressionar Ctrl F para abrir aqui o menu de opções especiais, né, da opção de face. E no Ctrl F você tem a opção Inset Faces. Antes, me corrija se eu estiver errado, a tecla I fazia esse Inset Faces. Eu não sei mais por que não está fazendo. Enfim, pelo menos na versão que eu tinha há algum tempinho atrás ele fazia isso. Agora eu só consigo pelo menu. Vamos lá. Então, Ctrl F aqui, Inset Faces. Você vai colocar, ele já vai criar isso aqui. Nesse menu aqui do T, que é o Tool Shift, Tool Shift,
Você tem aqui embaixo, logo quando você faz o Inset Face, olha lá, Ctrl F, Inset Face, ele te dá essas opções aqui embaixo. E tem aqui Thickness, que é o tamanho aqui que vai ser essa inserção dessa nova face, tá? Nesse caso aqui está sendo a boca do personagem. Então você vai definir mais ou menos o tamanho que você quer. A boca vai ser só isso aqui dentro, tá? Aqui fora não. E no meu caso aqui já está ótimo, ok? Então tá, vamos lá. Só isso por enquanto que nós vamos fazer. Volta para o modo Object. Vou eliminar aqui essa barrinha que eu não vou utilizar por enquanto, pressionando T. E eu vou aplicar o Subdivision Surface novamente, tá? Ele vai ficar assim. Mais uma vez, nós vamos adicionar o Subdivision Surface. Dessa vez nós não vamos aplicar ele. Vou novamente marcar essa opção. E agora vamos trabalhar aqui no nosso modelo. Vou colocar no modo de seleção de arestas, ou edges, né? Está aqui embaixo, Edge Select, ou Ctrl Tab e coloco o Edge. Vou selecionar essas duas aqui, tá? E vou selecionar essas duas aqui também, tá? Na visão aqui frontal. Deixa eu tirar essa timeline que eu não vou usar. E ok. Isso aqui eu vou aproximar aqui do centro. Para isso eu vou estar utilizando a ferramenta Edge Slide, que faz as suas arestas escorregarem sobre as outras. Na verdade não é sobre as outras, sobre onde elas estão colocadas. Para você entender melhor, pressione Ctrl E. Lembra que antes nós colocamos Ctrl F, nós abrimos aqui o menu especiais de faces. Se eu pressionar o Ctrl E, eu abro o menu especiais de edges, né, que são as arestas. E aqui você tem o Edge Slide. E aí quando você coloca, ela desliza sobre aquela outra aresta que ela estava posicionada. Só que não é isso que eu quero. Então vou fazer uma de cada vez, né? Então vou selecionar essa e essa, vou dar um Ctrl E, Edge Slide, vou posicionar ela aqui. E não, na verdade aqui eu nem vou mexer do lado de cá porque eu vou utilizar o modificador Mirror para clonar de um lado para o outro, então já para facilitar esse trabalho. Então o que que eu fiz aqui? Selecionei essas duas aqui, pressionei Ctrl E, Edge Slide. O que que eu fiz? Marquei a opção errada. Edge Slide aqui, gente, e vou posicionar mais ou menos aqui. Essas duas aqui também. Selecionei as duas, Ctrl E, Edge Slide, vou posicionar um pouquinho para trás. Moleza, tá? Vamos voltar para o modo de seleção de faces, tá bom? Modo de seleção de faces, Ctrl Tab 3. Vamos selecionar essa sequência aqui, gente. Essa e essa. Tá certo? Somente essas aqui. E nós vamos fazer uma extrusão no eixo Y, ok? Ou seja, eu vou pressionar a tecla E, em seguida até a tecla Y, extrusão no eixo Y. Vou colocar logo aqui na frente, assim, mais ou menos. Deixa eu ver. Isso aqui vai ser o nariz. Tá? Eu nem avisei, mas olha só, gente. Esse modelo não é nada super perfeito, né? É só um modelo para você brincar mesmo com modelagem de uma ferramenta, de uma sequência chamada Box Modeling, que nós estamos modelando a partir de um cubo, né? Então chama Box Modeling esse tipo de modelagem que nós estamos fazendo aqui. E vamos voltar aqui então. Então o que que nós fizemos? Fizemos uma extrusão no eixo Y aqui do que seria metade do nariz, né? A outra metade seria aqui, mas nós vamos duplicar totalmente isso para o outro lado. Então não precisamos de nos preocupar agora. Seguinte, gente. Então vamos conhecer mais uma. Conhecendo, vamos trabalhar com mais uma ferramenta, eu acho que você já conhece, que é o Merge. Que você faz o seguinte: você pega um ponto de um vértice e une ele a um outro ponto de vértice, a um outro vértice, tá? Para isso, eu vou desabilitar momentaneamente aqui aquela opção que nós estávamos trabalhando, para voltar a ver dessa maneira, tá? Que você pode, na verdade, você pode deixar trabalhando assim, na verdade, ou até assim, né? Aqui é você que escolhe. É só a questão de visualização. Por exemplo, vou trabalhar nele assim, tá? Tá desabilitado já esse botãozinho aqui do lado, que é como se estivesse sem o Subsurf, mas isso é só no Edit Mode. Se eu voltar para o Object Mode, ele está com o Subsurf sim, tá? Então, dessa forma aqui, nós vamos fazer o seguinte.
O que eu poderia estar fazendo? Normalmente as pessoas fazem o merge dessa função. Você seleciona um vértice, em seguida seleciona o outro. Você pode vir aqui em Ctrl V, e em seguida em merge e selecionar o que você quer. Se você quer que vá para o último, se vá para o primeiro, se vá para o centro, para o cursor, né? E o collapse que eu não lembro. Ou então as pessoas simplesmente apertam o Alt M. Por exemplo, eu selecionei esse primeiro, o que está longe, e em seguida selecionei o que está próximo à testa aqui, né? O que está na testa, na verdade. Aí eu deveria fazer Alt M e para o último. Ou seja, o que eu selecionei primeiro é posicionado exatamente no local aonde está o último. E em seguida eles são transformados em apenas um vértice. Na verdade, nós tínhamos dois vértices, é transformado em apenas um. Só que existe uma maneira bem mais simples, na verdade, mais eficaz, mais prática de fazer isso, que é usando o Snap. Você vai habilitar o Snap aqui embaixo, ok? E em seguida você indica aqui aonde que o Snap vai travar. Por padrão, ele vem para travar na grade, nessa grade padrão aqui que tem no Blender. Eu quero que o meu Snap ele vá travando pelos vértices. Então, muda aqui para Vertex. E com isso, olha só, vou selecionar aqui meu vértice. E conforme eu for mexendo, você pode ver que ele vai travando aqui em todos os vértices que existir na minha cena. No caso, eu quero que ele seja posicionado aqui, correto? Então, eu coloco ele aqui. Ainda não está completo, porque nós ainda temos dois vértices exatamente no mesmo lugar. Um aqui e outro aqui. E antes, pelo menos na ferramenta Merge, quando você colocava eles juntos, eles transformavam em apenas um. Para isso acontecer automaticamente também, é só você vir aqui no menu Mesh e habilitar a opção Auto Merge Edit. Ou seja, quando você fizer dois vértices ficarem exatamente no mesmo ponto, ele vai transformar esses dois em um. Então vamos fazer um teste aqui. Está o Snap ativado no modo Vertex, para cá você não precisa de mexer. E habilitei a opção Auto Merge Edit. Então quando eu vim para cá e confirmar, ele vai transformar esses dois vértices em um. Isso facilita bastante o trabalho, tá bom, gente? Mesma coisa aqui, eu vou selecionar aqui e vou posicionar aqui. Fiz isso aqui, eu já posso desabilitar o meu Snap, porque não vou utilizar mais. São só esses dois mesmo. E vou desabilitar o Auto Merge Edit para não ocorrer problemas futuros. Bom, eu vou habilitar aqui novamente para ver como é que está ficando o bonequinho. E eu já vou aplicar um mirror aqui para espelhar o que eu estiver fazendo para o lado de cá. Acho que já está no momento certo. Então eu vou selecionar toda essa parte de cá no modo de edição. Pode ser no modo de edges ou no modo de vértices ou no modo de seleção de faces, tanto faz. O importante é que você selecione todos esses camaradas aqui. Apenas, única e exclusivamente os da esquerda, tá bom? No caso aqui você pode ver que eu selecionei a mais. No caso eu vou colocar em modo de seleção de vértices e vou colocar... Não, minto, perdão. Esses aqui realmente eles fazem parte da esquerda. É porque está habilitado essa opção. Se você desabilitar, você pode ver que está todo mundo da esquerda somente habilitado. Correto? Então todo mundo da esquerda é selecionado. Você vai deletar essas faces. De modo que você tenha apenas um lado do rosto. Tendo apenas um lado do rosto, nós vamos adicionar o modificador Mirror e vamos colocar ele para cima do Subsurf, ou seja, a ordem dos modificadores é: primeiro ele vai aplicar um Mirror e em seguida ele faz o efeito do Subsurf. Vamos entrar aqui no modo de edição novamente, vou marcar de novo essa opção, deixa eu minimizar aqui, do Subsurf, para ver aqui a malha. Nós vamos mexer um pouco nesse nariz. Vou selecionar esses daqui e vou posicionar eles um pouco mais atrás, tá? Esses aqui também, esses vértices aqui, de modo que o nariz fique um pouco mais suave. Você também pode selecionar eles e diminuir um pouco. No caso, olha só como é que ele está diminuindo. Está diminuindo independente porque nós estamos trabalhando com o mirro. Então, na verdade, nós estamos mexendo só no lado direito. Mas a gente consegue melhorar isso marcando essa opção Clipping. E aí, os vértices que estão no centro, eles não vão se mover. Olha só. Eles permanecem parados e só os vértices de fora que se mexem.
Vou colocar mais ou menos aqui. Esses dois aqui de baixo, vamos selecionar e vamos descer um pouquinho aqui. Um pouquinho não, desci pra caramba. E, bom, mais ou menos isso. Aqui na visão frontal, eu vou colocar no modo seleção de faces agora. Vou selecionar essas 4 faces aqui. E vou fazer de novo aquele Inset Faces, porque aqui eu vou criar a região do olho. Então, Ctrl F, Inset Faces. E vou vir aqui no menu Tool Shelf. Em Thickness eu vou definir aqui o tamanho. No caso eu quero que ele seja mais ou menos desse tamanho. Ok? Vai ficar assim. E esses daqui de dentro eu vou selecionar e vou dar uma extrusão mesmo, tá? Esses de dentro, essas faces de dentro eu vou selecionar e vou dar uma extrusão. De modo que fique mais ou menos assim. Tá ficando bem japonês, né? Bem japinha. Vamos voltar aqui. Ctrl Z. Antes de mais nada, antes de você fazer essa extrusão que eu acabei de indicar, seleciona toda essa cabeça cartoon e nós vamos dar um SX. Só que nós estamos trabalhando aqui com o mirror, não vai ficar legal. Então vamos ter que aplicar. Na verdade, vamos fazer aqui no Object Mode. Nossa, eu tô me embolando todo. Olha só. Eu falei para vocês fazerem isso no Edit Mode. Esqueça isso que eu falei. Faça no Object Mode que vai dar. No Object Mode, SX, vamos colocar aqui mais ou menos, e SY na visão lateral, para ela ficar assim mais esticadinho, tá? Agora sim, vamos voltar para o Object Mode e vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar no modo seleção de arestas e vamos levantar essa aqui e essa aqui nós vamos abaixar, para que fique mais redondo essa parte do olho. E essa daqui de trás nós vamos puxá-la um pouquinho para trás e também um pouquinho para o lado. Pronto, agora ficou um pouquinho mais redondo o olho. Agora sim, podemos colocar no modo seleção de faces e finalmente selecioná-las e fazer a extrusão. Vou diminuir um pouquinho assim. Boa. Então aqui você já tem já a abertura para o olho, você já tem o nariz e vamos fazer aqui agora a boca. Para fazer a boca, nós vamos precisar de aplicar o mirror, tá bom? Então, volta no modo Object e vamos estar aqui aplicando o modificador Mirror para que a gente possa fazer essa extrusão. Então, vamos selecionar todo esse espaço aqui, gente, e vamos fazer uma extrusão. No caso aqui, você pode trabalhar melhor se você quiser fazer extrusão lá para dentro, fazer o céu da boca e tal. Eu não vou fazer, eu vou colocar só aqui mesmo. Mesma coisa que no olho, se você quiser colocar um globo ocular e tudo mais, você pode fazer também. E criando esse molde padrão. Aí agora nós vamos melhorar algumas coisinhas para de novo aplicar o mirro e é, de novo adicionar o mirro e de novo aplicar ele, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Primeiramente, se você perceber aqui em cima, nós temos uma face triangular aqui. É uma face com 3 lados. Isso não é bom, principalmente para animação. Então nós vamos corrigir isso aqui utilizando a ferramenta faca. Nós vamos fazer isso com os recursos do Ngons que foram implementados no Blender. O que é isso? É a possibilidade de você criar uma face com mais de 4 lados. Antigamente você só poderia fazer faces com 3 ou 4 lados. E agora você tem essa opção. No caso, a ferramenta faca é a tecla K. Você pressiona o K, ele fica com esse símbolo de faca. Eu poderia até criar uma face, mais faces aqui de 5 lados, infinitamente lados, né? Só que nesse caso específico nem vai ser necessário, porque nós temos uma face de 3 lados exatamente posicionada contra outra face de 3 lados. Para corrigir isso, eu vou simplesmente clicar aqui nessa arestas, tá? Eu estou no modo seleção de arestas, gente. Pressionei o K, vou clicar aqui e eu vou agora trazer, olha, fica aqui preso à faquinha. Vou trazer até essa aresta do outro lado aqui e clicar, tá? Essa linha em vermelho aqui representa aonde está passando o meu corte. Deu para entender? Pressiono a tecla K, vou clicar nessa aresta aqui
e vou trazer até nessa próxima aresta aqui e clicar também. Aonde está em vermelho, esses pontos vermelhos, é aonde vão ser criados novos vértices, tá bom? Então só quero esses três aqui e vou pressionar o Enter. Com isso nós criamos um corte e automaticamente essa minha face, que era de 3 lados, passou a ter 4 lados, porque foi adicionado uma carreira de edge a mais, correto? Foi essa carreira aqui que não existia antes. Consequentemente, essa carreira iria sobrar no meu modelo, só que ela foi despejada no outro lado, onde também tinha uma face de 3 lados. Ou seja, por isso não precisamos de criar face de 5 lados e bater cabeça para corrigir isso. Eu vou colocar no modo de seleção de vértices, vou selecionar esse aqui e vou deslizar ele em cima dessa minha edge que eu tenho aqui. Pressionando Shift V, eu vou selecionar em qual local que eu quero que ele deslize, eu quero aqui, clico e vou definir onde que eu quero que ele fique. No caso pode ser aqui. Só para vocês verem melhor que agora as faces são de 4 lados. Beleza? Do lado de cá eu não vou fazer ainda. Eu nem precisava ter clicado aqui porque nós íamos espelhar, né? Mas foi só para explicar para vocês sobre essa questão de poder reconfigurar a malha do objeto, tá bom? Então vamos lá. Outras coisas que nós vamos fazer. Nós vamos melhorar essa bochecha dele, tá? Vamos colocar aqui no modo de seleção de faces. Vou selecionar essa e essa aqui. Eu vou posicionar mais aqui assim, criando um pouco mais de bochecha. Talvez essa aqui. Não, só essas duas mesmo. Colocando mais aqui. Não, acho que não tem muita coisa mais para fazer. Ele tá assim, mas esse é o modelo. Na verdade, eu conheci essa técnica de modelagem para criar essa cabeça cartoon há muito tempo. E eu vi já modelos muito bem bolados de modelos cartoons seguindo essa mesma lógica, gente. Começando com o cubo, com corte no meio, aplicando subdivisões e indo melhorando ele. E eu vi vários modelos, já consegui ver vários modelos e ficaram muito bons. Esse aqui é o mais básico, eu creio, para que você pode criar com essa função, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos novamente. Agora que você fez as suas alterações, você pode colocar ele mais bochechudo, você pode colocar, sei lá, ele mais narigudo. Aí você vai mexendo, você pode mexer só de um lado do seu personagem, porque você sabe que você vai ter a sua ferramenta de espelhamento para você depois espelhar tudo que você fez para o outro lado, consequentemente evitar mais trabalho, né? Depois que você tiver mexido tudo, você vai selecionar um lado dessa sua cabeça que você acabou de criar, vai deletar, deixando permanecer apenas um lado e aplicar o modificador Mirror. Lembrando, sempre ele tem que estar em cima do modificador Subsurf. Guarde essa dica, Mirror sempre depois do Subsurf. E vai ficar essa meleca aqui. Vamos aplicar um Smooth nele para ficar mais lisinho, vindo no menu Tool Shelf e aqui em cima clicando em Smooth. E eu vou colocar aqui no Subsurf nível 3 na visualização para vocês conseguirem enxergar. Tá? E o Mirror aqui eu vou aplicar de novo, porque eu quero mostrar para vocês como é que ficou aqui. Então tá, gente, olha só. Vou entrar no modo de edição, vou voltar a habilitar esses botõezinhos aqui que estava desabilitado. E olha só como é que ficou. Ficou uma modelagem de um rosto. Ficou bem limpo, tá bom? Tem uma quantidade de polígonos bem baixa, na verdade. E você tem um rosto que já tem alguns loops para animação. Que você pode estar utilizando, tá? Eu não sei bem direito se esse loop do nariz que nós criamos aqui tem muita utilidade, mas eu creio que tenha, tá bom? Mas nós temos, por exemplo, o loop do olho aqui que já tem uma utilidade bem legal. Olha, você já pode fazer o seu personagem piscando, caso você for trabalhar com animação. E tem o loop aqui da boca também, né? Que é o que eu ativei aqui que eu não. Ah, é que o loop da boca também dele fechando. Ok? Gente, claro, isso é o básico, né? Pode estar falando assim, pô, mas ficou uma meleca. Mas
seguindo essa linha de pensamento, você pode ir muito, muito mais além, eu tenho certeza, e criar modelos bem melhores do que este, tá? Então, gente, isso aí é a cabeça Cartoon. Não sei se esse tutorial ficou mais corrido do que os outros, mas eu acho que ficou corrido a explicação. E não se preocupe, nós estaremos de volta agora 100% não fault touch. E se você teve alguma dúvida ou alguma curiosidade e, e quer algum tutorial, nós não somos os reis dos conhecimentos, mas o que nós sabemos nós podemos passar para vocês. E foi uma pessoa também que tinha comentado comigo, pois eu já tinha feito esse tutorial há um bom tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, e ela pediu para refazer esse tutorial na versão mais atual do Blender. Então, seguindo esse pedido, eu fiz aqui, refiz esse tutorial e seguindo também essa nossa série Cartoon. Então, obviamente que isso aqui é um rosto cartoon, claro, né? E nós vamos continuar fazendo mais objetos. O próximo tutorial vai ser da gente estar fazendo uma casinha em cartoon, que também vai ficar bem legal, tá? Então, gente, o tutorial do rostinho cartoon é esse aqui. Agora é só você utilizar aí sua criatividade e criar um modelo mais complexo, tá bom? Falou, gente!